Não são as suas circunstâncias difíceis que vão impedir Deus de realizar um milagre. Portanto, mantenha a expectativa e se mova na certeza de que Deus vai cumprir. Paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Mantenha a expectativa. A mensagem encontra-se em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Muitos ao longo do caminho deixou de esperar o seu sonho, esperar no Senhor. Mas se você nada espera, é porque você não tem fé. É a convicção de fatos que se não veem. Você está convicto de que Deus vai cumprir aquilo que te prometeu? Você tem convicção de que Deus vai realizar os teus sonhos e objetivos? Isso que é fé. Às vezes a gente acredita em frases que dizem, não cria expectativa. Para não ser frustrado. Em Deus há frustração. Se a sua expectativa ela está posta no Senhor, você não será frustrado. No caminho, enquanto você se move em direção àquilo que Deus ministrou no teu coração, Ele vai alinhando as suas expectativas, corrigindo as suas intenções. E certamente Ele cumprirá aquilo que Ele te prometeu. Ainda que pareça improvável, ainda que pareça impossível. Eu, por vezes, também falo para Deus, Senhor, parece que não vai acontecer. Eu falei para Deus essa manhã, eu disse, Deus, eu estou ali falando palavras de fé, em um cenário em que eu não estou vivendo o cumprimento da promessa. Então eu afirmo que o Senhor vai fazer porque eu creio no Senhor, mas que muitas vezes as minhas circunstâncias me fazem desacreditar. Quando o Senhor me mandou escrever esse devocional há 3 anos atrás, as promessas de Deus ardiam no meu coração a cada devocional que eu escrevia. Enquanto eu escrevia cada dia desse devocional, eu tinha certeza e convicção de que Deus ia realizar, de que Deus ia fazer tudo aquilo que Ele ministrava. Mas por vezes, quando eu olhava ao cenário, quando eu ia olhar as circunstâncias, eu me via questionando, como? Se eu não tenho condições de publicar um devocional. Como? Que eu não tenho público para esse devocional, ainda que eu publique, não terá quem compre. Mas eu não me atentei às circunstâncias em que eu estava. Eu me atentei a quem estava me prometendo, que era Deus. Eu estava depositando a minha confiança em Deus. E ali eu fui escrevendo meu devocional. Nesse mês de abril faz 3 anos que eu estou escrevendo devocional. E no final do ano passado, no final de 2024, Deus ministrou ao meu coração que eu deveria gravar esses devocionais. Eu nunca achei que eu seria capaz de postar devocionais todos os dias. Quando Deus ele veio ministrando esse desejo no meu coração, eu até dei início, mas eu pensei, eu só vou fazer uma semana. Há 2 anos atrás, eu fiz uma semana de devocionais todos os dias. Eu não fui além porque a minha incapacidade me limitava, porque eu depositava a minha confiança nas minhas forças. Mas eu não tinha filho e eu pensei que eu não conseguiria. Hoje, com filho, com mais demandas, eu me propus a fazer porque eu parei de me limitar às minhas forças. Hoje, os meus desejos, eles são apoiados no poder de Deus. E eu sei que Ele me capacita e nele eu posso todas as coisas. A gente não tem que só decorar versículos, mas nós precisamos viver esses versículos na prática. Muitas vezes o que está te impedindo de chegar não são as circunstâncias difíceis em que você está, mas é você mesmo. São os seus sentimentos, são as suas crenças limitantes, é aquilo que te paralisa, é o seu medo de fracassar, é o seu medo de dar o primeiro passo e começar. É porque toda vez que você tem uma boa ideia, você pensa, eu não vou conseguir. E aí você arranja muitas desculpas. Só comece. Você só precisa começar. Você só precisa começar. Você só precisa ir baseado em que, Lau? Na palavra daquele que te enviou. Porque era isso que Abraão tinha. Abraão não tinha nenhum destino. Mas ele tinha uma palavra. E isso é suficiente. Se você tem uma palavra, se mova por ela. Obedeça aos comandos de Deus,
Porque no caminho, tudo que ele te mandar fazer será te conduzindo, te conduzirá ao lugar em que ele deseja te levar. Mas se você não se conduzir pelos comandos de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você precisa exercer obediência no caminho. Porque se você não obedece o GPS no caminho, você não vai chegar ao destino, não é verdade? Se você resolver ir pelo caminho que você quer, ou você não vai alcançar o seu alvo. Mas quando você obedece todos os destinos e vira no lugar certo, certamente você vai chegar ao destino que o GPS apontou, em que você mandou o GPS apontar. Assim é com Deus. Você tem que obedecer crendo que você chegará ao destino que o Senhor te apontou lá atrás. Mas se você for movido pelas suas emoções, pela sua incredulidade, você não vai chegar a lugar nenhum. E você fará parte daquele povo que diz assim, porque só uns vivem, outros não. Porque Deus não cumpre. Você não vai viver essa realidade. Você vai viver a realidade daquele que alcançou a promessa porque perseverou. Só depende tão somente de você. Deus, quando ele chama os seus, a gente vê muitos falando, Deus, eu não consigo, eu tenho as palavras pesadas, Senhor, eu não tenho forças, eu sou o menor da casa. E Deus, ele ali encoraja, mas a pessoa precisa levantar e executar aquilo que Deus mandou, ainda temendo, ainda meio inseguro. O Senhor, ele nos manda sinais e a gente executa algumas coisas, ele fortalece nossa fé e nos dá força para seguir. Mas eu preciso seguir, eu preciso perseverar. Eu preciso andar, eu preciso ir, eu preciso continuar. E aí eu vou chegar lá. Mas se eu não fizer nada, se eu não exercitar a minha fé, eu não vou sair do lugar. Quando Deus mandou escrever o devocional, eu falei assim, pra quê? Por causa das minhas circunstâncias. Mas eu disse não, eu vou fazer hoje, porque quando chegar o tempo de Deus me abençoar, eu estarei pronto. Se hoje alguém me liga e diz assim, Lauriane, eu quero publicar o seu devocional. Tá pronto. Mas se hoje eu recebesse essa ligação e não tivesse nada, não tenho um devocional para apresentar, eu perderia a oportunidade. Se hoje chegasse o dia de Deus fazer aquilo que ele prometeu, você estaria preparado? Você se moveu em torno disso? Talvez você recebeu a promessa lá atrás de que você iria fazer uma viagem para o exterior. E aí, você se preparou, tirou seu passaporte, aprendeu inglês? Se a oportunidade vai ter sua porta hoje, você estaria pronto? Vamos repensar. Amém? Vamos orar nesta manhã. Pai, obrigada pela tua palavra que nos faz lembrar das tuas promessas. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque tu és bom. Obrigada, Senhor, por falar conosco mais uma vez e fortalecer a nossa fé. Senhor, esteja conosco durante todo este dia, abençoa a nossa semana. Senhor, esteja, Senhor, na nossa casa, esteja na nossa vida. Pai, nos ajuda a controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções que vêm para nos sabotar e para impedir o seu trabalhar em nossa vida, que vem para nos impedir de viver a tua promessa. Nos ajuda a dar ouvido à tua voz e nos mover pela palavra que foi liberada pelo Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um nesta manhã, cada pedido de oração, visita cada lar, cada casa, cada família aqui representada. Visita o teu servo, Senhor, que está assistindo, mas desistiu, mas desanimou e talvez hoje falou, Senhor, eu não tenho nada para apresentar. Senhor, levanta ele hoje, porque se começar hoje, amanhã já teremos alguma coisa. Não nos deixa desistir na caminhada, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.